Olá! Começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso tema de hoje é Defensoria Pública e o nosso convidado é o Dr. Gilmar Alves Batista. Ele é o Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo. Doutor, é uma honra recebê-lo em nosso programa. Obrigado. É um prazer estar aqui também. Nós vamos abrir esse bloco falando de uma pergunta conflituosa. De um lado, tem o Estado acusador. Do outro, o Estado defensor, representado pela Defensoria Pública. Como equilibrar essa atuação? Bem, como você mesmo disse, o Poder Judiciário trouxe para si a incumbência de dizer o direito no caso concreto. Então, da mesma forma que ele acusa, ele tem que defender o cidadão, que é um direito básico de todos aqueles que não têm condições de pagar um advogado, ou mesmo aqueles que têm a condição de pagar, mas não estejam dispostos a arcar com isso, né, principalmente na justiça criminal, o Estado tem esse dever de defendê-lo de forma a equilibrar essas forças como um mecanismo de consolidação e de garantia desse processo. Então, a forma de consolidar e equilibrar essas forças, como você mesmo diz, é dando as mesmas armas para os dois órgãos, né, que é o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Então, é criar estruturas idênticas ou parecidas, embora a Defensoria e o Ministério Público sejam funções distintas, né, porque a Defensoria tem outras funções que não só a de defender, ela também entra as juizações, mas no momento que você gera essa estrutura e as mesmas armas, você vai estar garantindo o equilíbrio das forças do Estado acusador e do Estado defensor. A garantia de tais mecanismos passa pelo perfil constitucional da Defensoria Pública enquanto ente do sistema de justiça? Com certeza a Defensoria Pública tem um perfil, né, constitucional que é garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos que não têm condição de arcar com o pagamento ou aqueles que têm. Então, o equilíbrio dessa força passa pelo perfil constitucional, sim. É uma instituição criada pela Constituição de 1988, que tem a incumbência de dar acesso à justiça, não só ao judiciário, no seu conceito restrito, né? A justiça é bem mais ampla, que inclusive o cidadão tem direito de consultas, né, para saber dos seus direitos, e isso sim que a Defensoria tem como esse perfil que é o da Defensoria Pública estabelecido na Constituição. Vamos entrar um pouco na história. A Defensoria Pública ela foi instituída ali pela Constituição por uma necessidade de garantia dos direitos ou também para suprir uma necessidade social? Pelas duas coisas, né? A Defensoria Pública ela vem em nome do Estado Democrático de Direito, criado pela Constituição de 1988. Nós passamos de uma era de um Estado muito repressor, né, na época da ditadura, para um Estado em que os direitos foram, você vê o rol do artigo 5º da Constituição Federal extenso, onde o Estado abriu, né, um leque de direitos para a população, para o cidadão. E um desses direitos é o de acesso à justiça. Então a Defensoria veio como consolidação também de uma questão social, que nós sabemos das diferenças no nosso Estado, né, que existem muitas pessoas sem recursos para arcar com o pagamento de um custo, né, da justiça. A justiça não pode ser acessível somente àquelas pessoas que têm dinheiro ou aquelas que têm recursos para arcar com custos e honorários advocatícios, mas sim a qualquer cidadão. Então, o direito a esse acesso à justiça ele é tão importante quanto ao direito básico, como direito à educação, direito à saúde, que o Estado também tem a incumbência de fornecer ao cidadão. Ao passo que, se ele não fornece esses direitos, as pessoas, inclusive, ficam sem ter como obtê-los, se não tiver uma Defensoria Pública estruturada em condições de ajuizar as ações para resguardar esses direitos. E quais as barreiras que a profissão do defensor público tem encontrado hoje? É a Constituição. A Defensoria Pública é uma instituição nova, de 1988, por exemplo, que ela foi estabelecida como instituição organizada, né, no Estado. Como eu digo Estado, digo no Brasil. A maior barreira é uma questão cultural de consolidação desse mecanismo. Embora a Constituição ela esteja valendo desde 1988, há pouco tempo que nós temos alguns estados ainda que não tinham Defensoria Pública, ou as que tinham Defensoria Pública, elas estavam organizadas somente no papel, mas em condições de realmente prestar esse serviço à população, elas não estavam. Então, de 2005 para cá,
tivemos alterações legislativas, como a emenda 45, emenda constitucional 45, que viabilizou a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública. Mas mesmo assim, essa consolidação ainda ela não se deu por completo, porque alguns estados, embora também esteja já previsto na Constituição essa autonomia, ainda são recalcitrantes em colocá-la em prática. Então, eu acho que a expansão do serviço e reconhecimento pela sociedade fará com que a instituição consolide e realmente comece a prestar esse serviço aos usuários de forma como a Constituição determina. E na sua visão, doutor, a sociedade tem dado hoje valorização ao defensor público, tem procurado, tem utilizado dessa ferramenta de fato? Elas começam a valorizar a partir do momento que elas tomam conhecimento do direito. A Defensoria, como eu disse, era uma instituição pouco reconhecida, ou era reconhecida, inclusive, como uma instituição de segunda categoria, vamos dizer assim. Porque pensava que a Defensoria Pública, ou o defensor público, era um advogado do criminal, vamos dizer, da área criminal. O que, na verdade, não era. Essa informação que foi passada, ou essa ideia que passaram para a população, fez com que muitos achassem que os profissionais que ali estivessem não tinham qualificação. O que a gente prova hoje com os concursos públicos, com a valorização, com a melhoria dos prédios onde os profissionais trabalham, com equipamentos de igualdade da Defensoria com os outros órgãos, isso mudou. O serviço melhorou e aí acontece, a Defensoria passou a não ser mais somente, ter como assistido somente aquele que não tinha recurso, mas incluindo aquele que tem recurso, mas que quer ser atendido pela Defensoria Pública pelo reconhecimento do trabalho que ali é feito. A Defensoria Pública possui um tratamento diferenciado quando analisamos o Brasil como um todo, ou seja, cada estado tem sua especialidade. Qual é o histórico da Defensoria Pública no estado do Espírito Santo? Como eu disse, nós passamos por um período de 1988, onde algumas instituições, alguns outros estados se consolidaram, as defensorias se consolidaram em outros estados e outros não. O histórico da Defensoria Pública aqui é que ela também foi criada, ela foi organizada através de uma lei em 1994. E de lá para cá, ou de 88 para cá, nós só fomos ter um concurso público em 2006. Então, quer dizer, ficou um leque muito grande de espaço, sem contratação de profissionais e sem investimento na Defensoria Pública. Isso mudou, logicamente. Nós tivemos um concurso em 2006, um em 2009, vamos ter outro agora em 2012, 2013, agora 2012, 2013, e o investimento no setor, com ferramentas para que também atraiam os profissionais para que eles permaneçam na Defensoria Pública. Porque o que acontece é que nós tivemos uma invasão muito grande de servidor, de defensor público. A cada 11 dias a gente estava perdendo um defensor, não para outras carreiras, mas para outras defensorias de outro país. Eles vinham para o Espírito Santo, treinavam, se tornavam conhecedores do que estava fazendo e quando eram aprovados em outros concursos de outras defensorias, iam embora. A gente ficava sem profissional. E esse vácuo que o senhor mencionou, efetivamente não se exercia a função do defensor ou era exercida por outros profissionais? Eram exercidos por outros profissionais que ingressaram na instituição antes da Assembleia Nacional Constituinte e que eram de carreiras. Só que por um número suficiente e um período tão longo sem concurso público, logicamente a prestação de serviço no Estado era comprometida. Ficava mais restrito a alguns locais, como a capital e algumas cidades do interior, onde aquele defensor residia. Nós não tínhamos uma organização e uma programação institucional para prestar o serviço. Esses profissionais que aqui estavam, lógico, eles têm o mérito deles, não é culpa deles que o Estado não tinha investido na Defensoria Pública. Faziam da forma que dava para eles fazerem. Quais são os casos mais comuns atendidos atualmente na Defensoria? Hoje a Defensoria Pública ela tem uma gama de serviços que presta. Então nós não temos assim, um serviço corriqueiro. Posso dizer que toda a área do direito a Defensoria atende. Vai desde a área de violência contra a mulher, a área de família, a área de consumidor, que cada dia mais a Defensoria passa a ter mais atendimento nesse setor. A área criminal, que já é um papel que a Defensoria faz há muitos anos, como disse aqui, era um dos serviços mais prestados pela Defensoria Pública. Hoje nós temos idoso,
área de saúde. Então, é um leque muito grande que não dá para dimensionar quais são os casos mais comuns, né? Nós temos desde a reconhecimento de paternidade até os casos mais complexos, contra ação contra o plano de saúde, né? Ações contra operadores de telefonia, e são inúmeros os serviços prestados pela Defensoria Pública. Eu digo que todo o ramo do direito a Defensoria presta. Inclusive no interior, onde não existe Defensoria Pública da União, né, a gente faz o serviço do Defensor Público da União. E o cidadão que deseja, hoje, o serviço da Defensoria Pública, o que ele tem que fazer? Hoje está bem facilitado o acesso do cidadão à Defensoria Pública. Tanto que, semana passada, nós lançamos um serviço aqui de 129, que a população pode ligar, pode saber onde ela será atendida, como será atendida, quais os documentos necessários para o ajuizamento de uma ação. E também, futuramente, a partir de novembro, nós já estamos também agendando o atendimento, onde a população vai sair de casa já com horário agendado com o defensor público e com a documentação já listada para ela. Mas nós também temos os núcleos, né, em cada local onde a população pode procurar. Hoje eu posso dizer que o acesso não é completo da forma que tinha que ser, mas ele já foi bem ampliado. O acesso do cidadão à justiça vai além de ter acesso aos trâmites processual, ou seja, podemos afirmar que o real acesso à justiça é ter o conflito solucionado? Não podemos afirmar, porque o acesso à justiça ele não passa só pela solução dos conflitos, ele passa pela solução desse conflito com qualidade. Não adianta a população ter um conflito solucionado se aquele conflito não dirimiu realmente o que tinha que ser dirimido. O problema hoje talvez seja a demora na solução dos conflitos, o acesso à informação sobre direitos. Esse sim, para mim, é o problema de justiça, porque às vezes a informação não chega ao cidadão. Muitos conflitos existem porque o próprio cidadão não tem conhecimento dos seus direitos ou das suas obrigações, o que acaba gerando conflito. Porque a gente tem percebido quando há uma educação na área de direito, os conflitos eles são dirimidos com mais facilidade e aí realmente há um acesso à justiça da forma que tinha que ser. Nós não podemos confundir acesso à justiça com acesso ao poder judiciário. Hoje as ações judiciais elas crescem a cada dia e hoje nós não temos os mesmos tipos de conflitos que nós tínhamos antes. Esses conflitos eles foram se aperfeiçoando e a sociedade tem que se aperfeiçoar também para acompanhar essa evolução. Não podemos entender que o acesso à justiça seja da mesma forma que era feito há 20, 30 anos atrás. Até a própria justiça já viu que o Poder Judiciário, né, já percebeu que dessa forma não vamos conseguir resolver o problema da população. Ok, doutor. Nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. Voltaremos com mais informações sobre a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Qualquer cidadão que identifica dano ao patrimônio público pode promover uma ação popular. E qualquer cidadão também pode consultar as últimas decisões desses casos no site do tribunal. Basta acessar www.tjs.jus.br, clicar no banner Ações Populares, escolher a ação que quer acompanhar e pronto! Acesse www.tjs.jus.br. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Vamos abrir esse bloco falando da capacitação específica de um defensor. É fato que o Judiciário prioriza a conciliação como alternativa eficiente na solução dos conflitos. Essa é uma vertente também da Defensoria Pública? Sim, a Defensoria Pública ela tem um papel de solucionar os conflitos extrajudicialmente. Tanto isso é verdade que um documento hoje, né, um termo de transação referendado pela Defensoria Pública, pelo defensor público, ele tem o mesmo valor de um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer? Ele tem um valor de um título, de uma sentença, de uma decisão judicial e pode ser executado diretamente no judiciário se
as partes não cumprirem o que foi pactuado. É um perfil da Defensoria Pública e a gente tem, inclusive, projetos nesse sentido que foi lançado no ano passado, que é montar as centrais de conciliação, de modo, inclusive, a facilitar, né, não só a solução dos conflitos de forma extrajudicial, mas também desafogar o Poder Judiciário, que deve ficar somente com aquelas ações que não há possibilidade de resolução pacífica entre as partes. Então, a Defensoria Pública tem esse papel, essa missão. Não é só uma missão constitucional, mas também consta da lei orgânica da Defensoria Pública, tanto da lei orgânica federal quanto da lei orgânica estadual. A missão de um defensor é árdua. Vai desde um trabalho de conscientização até a atuação em um júri, por exemplo. Como dar conta dessas demandas tão oscilantes e que muitas vezes estão em campos tão distanciados? Hoje realmente é difícil para o defensor ou para a Defensoria Pública cumprir com todas as suas obrigações institucionais, como eu disse, porque a estrutura da Defensoria Pública e o quadro ainda é muito deficitário. Então, o defensor mesmo, as pessoas que trabalham na Defensoria Pública, na maioria das vezes, são pessoas vocacionadas, que gostam do que fazem e sabem do papel que elas têm. O Estado tem procurado aparelhar a Defensoria Pública, criar estrutura para isso. Mas, geralmente, é com muita criatividade que a gente consegue hoje atingir, né? E criatividade, competência. Os defensores hoje são pessoas qualificadas, passam por um concurso difícil, um grau de dificuldade muito grande. São pessoas que estudam há muito tempo. O quadro da Defensoria Pública também precisa se fazer um quadro administrativo, de modo que a Defensoria possa conseguir suportar toda a carga de trabalho e a demanda que nós temos, porque a demanda reprimida de atendimento da Defensoria Pública é muito grande. Então, se você atender, vamos dizer, 24 horas terão pessoas ali para serem atendidas. Então, é preciso equacionar isso tudo, priorizar algumas áreas e agir da forma que nós vamos fazendo no Estado. No Estado, nós temos expandido muito o atendimento da Defensoria Pública para toda a população. Esse número reduzido de defensores que o senhor mencionou, ele traz alguma dificuldade no trabalho para atender a população? Sim. Nós temos, como eu disse, a nossa lei da Defensoria Pública no Estado, ela é de 1994. Em 1994, a lei prevê uma quantidade de cargos de 269 cargos. Isso é em 1994. Nós temos hoje um total de 163 defensores. De 1994 para cá, nós temos uma quantidade enorme de anos, até mais de uma década. E a Defensoria Pública de 1994 não tinha a quantidade de atribuição que ela tem hoje. Como eu disse, em 2005, nós tivemos uma emenda constitucional, que é a emenda 45, que abriu um leque maior ainda de atribuições para a Defensoria Pública. Quer dizer, nós teríamos que ter muito mais cargos do que o previsto na lei, 269, que sequer foram preenchidos ainda. Nós estamos ainda em déficit. É lógico que a Defensoria Pública, isso com um número reduzido de defensores, não tem condição de atender toda a demanda do Estado, que nós não temos nem o que era previsto em 1994. Então, a gente tem tentado atender, mas é praticamente impossível atender da forma que está hoje toda a população do Estado, com 163 defensores, com a realidade totalmente diferente da que era vivida em 1994. E existem projetos hoje dentro da Defensoria do Estado do Espírito Santo que vai melhorar esse atendimento, que visa contribuir para dar celeridade nesse atendimento? Sim. Primeiramente, nós estamos em fase de um novo concurso público. Nós temos um concurso público para preencher mais 50 vagas e ainda fazer o cadastro de reserva. O que nós fizemos é que, antigamente, o defensor público ficava parado em uma comarca só, ou em uma localidade só. Nós começamos a expandir esse atendimento para que seja feito em mais de um local. Então, o defensor tem trabalhado mais. É a forma que nós adotamos para conseguir atingir o nosso objetivo institucional de forma mais ágil, mais célere. Então, nós estamos equacionando, até mesmo dialogando com o Judiciário, com os demais órgãos, de forma de condensar as audiências em determinados dias para que a Defensoria e o defensor possa ir a outros locais também e atender a demanda de outras localidades. Em que o defensor deve se dedicar mais? Em conscientizar a população
ou libertar os presos que muitas vezes estão confinados injustamente? As duas coisas são importantes. Não tem como, como eu costumo dizer, a área da Defensoria Pública ela é toda prioritária. Não há como você equacionar a conscientização da população e a liberdade dos presos. Quer dizer, o direito de liberdade é um direito sagrado. O nosso sistema carcerário é um sistema que não mais ressocializa as pessoas. E a informação também é importante, que uma população sem informação, sem conhecimento dos seus direitos, ela não sabe nem como lutar por esses direitos, então fica difícil. Eu acho o seguinte, não há como priorizar nenhum nem outro. A gente tem que priorizar essas duas áreas e, pelo contrário, expandir mais, que tem outras áreas também prioritárias, como o direito a defesa do menor na infância e juventude, né? Tem a defesa da mulher. Então, isso eu entendo as duas áreas como prioridades. Uma área interessante que o senhor mencionou foi a atuação com relação aos idosos, né, que por muitas das vezes ficam até aí excluídos, né, um pouco da sociedade por não conhecerem e nem saberem, né? Nós temos a questão das pessoas portadoras de deficiência, temos idosos, temos as mulheres vítimas de violência, os grupos vulneráveis, né, negros, gays, então quer dizer, que sofrem violência da sociedade e às vezes a sociedade não tem a instrução que tinha que ter para reconhecer essas pessoas. Então, eu entendo que essas áreas todas são prioritárias. Não dá como o defensor público falar que vai priorizar uma ou outra. Elas são prioridades. E a prioridade, inclusive, do Estado. Né? Porque quanto essas situações estão melhores resolvidas, há uma pacificação maior da sociedade. A Defensoria Pública é um instrumento de pacificação, de acesso à justiça, de resolução dos conflitos. Então, quando a Defensoria tem uma Defensoria estruturada num determinado local, a agilidade da justiça é maior, a pacificação dos conflitos são maiores. Então, passa por essa questão. O Estado não pode priorizar uma área só, ele tem que estar focado nos direitos do cidadão, direitos básicos, e todo direito do cidadão é importante, não há como priorizar nenhum nem o outro. Ok. Falando dessa questão aí da conscientização, para muitos, o papel da Defensoria Pública ficou caracterizado como uma mera assistência jurídica. Houve mudança, na opinião do senhor? Houve. Com certeza, hoje a gente não tem como ver a Defensoria Pública hoje somente como assistência jurídica ou assistência judiciária, vamos dizer assim. A Defensoria expandiu, ela tem atuações que tem uma função social diferenciada da função somente jurídica, como a instrução em direitos, né, a pacificação social, a ampliação de serviços de informação à população. Ela também tem uma função hoje no direito hipossuficiente, mais do vulnerável, mais coletivamente, como o direito, como eu disse agora, o direito do idoso, o direito do consumidor, direito até ao meio ambiente, né, porque hoje o direito ao meio ambiente já não os direitos da população elas vão crescendo, vão mudando, né, as gerações vão se alterando. Antigamente, talvez o direito básico da pessoa era por alimento. Hoje nós estamos procurando um bem-estar social, um direito mais amplo, o direito ao meio ambiente equilibrado. Isso passa também pela Defensoria Pública quando afeta individualmente o direito do cidadão, ainda que seja de forma mais ampla. E fazendo um quadro comparativo da atuação da Defensoria na Grande Vitória e no interior, existe aí uma diferença na atuação da Defensoria no sentido de atender a população? Os problemas no interior são mais graves ou está tudo balanceado? Bem, a Defensoria ela está expandindo o serviço, não só, ela expande o serviço não fica mais restrito à Grande Vitória, vai todo o interior. É lógico que existem diferenças regionais e culturais, né, da população do interior para a população da capital, da Grande Vitória como um todo. Mas os serviços têm sido expandidos e têm atendido a população do interior também. Nós temos priorizado alguns núcleos do interior, com a implantação de novos núcleos, melhores estruturas. Isso foi feito, inclusive, ontem, como eu disse, em Colatina. Nós tivemos lá a implantação de um núcleo bem equipado, um núcleo em condições de atender a população daquela localidade, com conforto e segurança. Então, a Defensoria, um dos nossos objetivos é a interiorização do serviço. Então, a meta é atender a população de todo o Estado e com um núcleo
com um defensor em cada localidade até o meados do ano que vem, até 2013, até julho de 2013. Como o senhor avalia, diante desse cenário, a atuação dos defensores públicos atualmente no estado do Espírito Santo? Olha, o serviço, como eu disse, expandiu, a qualificação aumentou, a demanda aumentou, a prestação de serviços aos usuários da Defensoria Pública melhorou muito de qualidade. Nós temos uma capacitação constante, né? Tivemos um congresso ano passado da Defensoria Pública, o primeiro congresso aqui no estado, vamos ter o segundo esse ano, vamos ter o ano que vem o Congresso Nacional da Defensoria Pública aqui no estado do Espírito Santo. Os servidores têm passado por capacitação, os defensores têm se especializado também, de forma que eu vejo que esse serviço estará cada vez melhor e agora atendendo a população não só de determinadas localidades, mas de todo o estado com qualidade. Doutor, nós vamos encerrar o nosso programa. Agradecemos a sua participação e deixamos aqui o convite para que o senhor participe dos nossos programas, debatendo aí outros temas conosco. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade. E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.